Muito bem-vindos, programa Mais Saúde, que hoje recebe uma colega minha muito querida, que já esteve várias vezes no programa Mais Saúde, lá da rádio, né, que é a Rádio América aqui em São Paulo, porém para todo o Brasil pela Rede Canção Nova, doutora Daniela Seixas. E eu vou pedir para a Daniela ir respondendo algumas questões, porque o currículo dela é um pouquinho grande, né, Dani? Então, Dani, muito bem-vinda, estou muito feliz, obrigada. Obrigada a você pelo convite. Tá? Obrigada. E me conta então, você fez nutrição aonde? Na Federal do Paraná, em Você Curitiba. nasceu de lá? Não, eu sou mineira. Ó, gente, povo de Minas, olha aqui uma mineira. Mas eu morei lá praticamente 25 anos da minha vida. Certo. Então toda a minha formação acadêmica foi lá na Federal do Paraná. O que você veio fazer em São Paulo? Olha, eu fiz na Federal do Paraná, eu fiz o curso de nutrição, né, o mestrado e o doutorado, que foi na área de biologia molecular, né? E eu trabalhava com bactérias, interação planta-bactéria, área de bioquímica, que é muito interessante, só que eu estava muito longe da nutrição humana. Então, quando eu acabei o doutorado, eu consegui aqui em São Paulo uma linha de pesquisa pela qual eu estava muito mais apaixonada, e aí eu me mudei por isso, para continuar a pesquisa aqui mais próximo da minha formação, para trabalhar mais diretamente com a nutrição. Perfeito. E aí fiquei. Né? Aí ficou. E aí você começou nessa linha de pesquisa, você pesquisou o quê? Aqui em São Paulo, eu trabalhei primeiro com a leucina, que é um aminoácido que estimula a síntese proteica, em modelo animal, tanto jovem quanto idoso, porque a resposta é um pouco diferente. Né? Então foi um trabalho conjunto na Escola de Educação Física e Esporte da USP, com um período, né, um estágio no Scripps Research Institute, que é em San Diego, que eu fiz as análises proteômicas lá. Né? Então foi o que eu estudei aqui no pós-doutorado, lá no laboratório do Lancha. Então tá, então conta um pouquinho quem é o Lancha, que todo mundo acha assim, uma pessoa fantástica, que um dia eu ainda vou tentar trazer aqui para o programa, né? Com certeza, o nome dele é Antônio Herbert Lancha Júnior, né? Ele é educador físico e ele é uma referência aqui no Brasil no estudo da área de nutrição esportiva. Né? Então justamente por isso que eu procurei o Lancha, ele foi super receptivo, abriu as portas, me abriu de certa forma as portas de São Paulo. E aí eu vim para fazer o pós-doc, acabei engatando um trabalho no outro e não consegui voltar. Né? Não conseguiu. E aí Exato. Você também teve mais contato com a famosa nutrição funcional, não foi isso? Sim, exatamente. Eu entrei na área de nutrição funcional e eu comecei a estudar muito a parte do alimento, né? A parte de compostos bioativos. Então, quando eu acabei o pós-doutorado no Lancha, eu fui para a Faculdade de Ciências Farmacêuticas com o Franco Lajolo, né? Apenas. Que justamente apenas... Né? Apenas o professor Lajolo. O professor Lajolo. Franco Lajolo, que é também uma pessoa maravilhosa, né? E ele estuda justamente isso, né? Ele é um dos pioneiros aqui no Brasil, os compostos bioativos dos alimentos. Então, eu comecei a estudar isso, que já era uma matéria que eu lecionava, a parte de alimentos funcionais, e aí consegui fazer no laboratório pesquisa, né? Prática de muito do que eu estava estudando na teoria. Então, ficou muito bom essa junção, né? E depois você acabou indo fazer alguma coisa recentemente nos Estados Unidos, Foi. né? Gente, é assim, realmente a Dani, ela estuda assim profundamente, por isso que eu queria que vocês a conhecessem e principalmente para vocês verem que nesses alimentos que são assim básicos, que a gente tem na feira, baratíssimo, quando não temos no quintal de casa, né, Dani? Sim, exatamente. Que um abacateiro, né, que é o primeiro que nós vamos falar, você tem no quintal de casa e nós temos ali uma verdadeira farmácia, não é? Sim, exatamente. Olha ele. É. E vocês vão ver as pequenas dicas valiosíssimas em relação a esse detalhe. Agora, eu estava conversando antes do programa com a Dani e eu achei uma coisa fantástica. Vocês sabem que eu falo muito do guia alimentar, que este ano não, mas esse último guia foi espetacular e ela me deu uma notícia incrível, né? Sim, que na verdade os Estados Unidos considerou esse guia, o guia brasileiro, como uma das melhores recomendações do mundo. Olha, é um dos gente, que melhores beleza. guias do mundo e é muito simples, né? E olha, dá para baixar pela internet gratuitamente, então vocês podem acessar, é sensacional, é imenso, e aí eles mostram direitinho a diferença entre comida e produto industrializado, e que nós temos e que é para comida. Sim. Então, Dani, vamos começar assim por esse abacate lindo que tem no Brasil inteiro, muitas vezes desprezado, já foi considerado vilão, porque afinal de contas é gorduroso e engorda. O que você tem para nos falar do abacate?
Olha, o abacate ele é riquíssimo, não somente em nutrientes, mas em compostos que são não nutrientes, mas têm ação funcional. É que a gente pode falar como sendo fitoquímicos, né? Já que dentro dos fitoquímicos tem várias subclasses, digamos assim, né? Ele tem gordura sim, né? Como você colocou, mas é aquela gordura monoinsaturada, que é uma gordura que não é prejudicial, né? Só que o principal ponto do abacate nem é a gordura monoinsaturada, são os compostos funcionais que ele tem, né? Então ele tem uma ação antioxidante das melhores. Por quê? Ele tem um composto que na verdade é um conjunto de aminoácidos que se chama glutationa e é o alimento mais rico em glutationa. Outras frutas também têm, mas em concentrações bem menores. O que essa glutationa faz no nosso corpo? A glutationa está presente em praticamente todas as células, né? E ela é um agente antioxidante. Só que o principal da glutationa é o seguinte, ela não gera um radical livre no processo, porque os outros antioxidantes, por exemplo, a vitamina C, a vitamina E, na hora que ele neutraliza o radical livre, ele precisa de uma outra vitamina para regenerar. E a glutationa, em toda essa cascata de defesa antioxidante, está no final. Então, ela vai concluir, fechar esse ciclo, sem gerar outro radical livre no processo. Então, geralmente em aula, eu sempre coloco, vamos pensar em antioxidantes, primeiro a glutationa, porque ela completa o ciclo de defesa sem gerar um radical livre, né? Então, ela é um indicativo de saúde celular. Quanto mais glutationa a gente tem, maior esse poder antioxidante. E, conclusão, o abacate seria o que você coloca como digamos assim, o que mais quantidade teria? Sem dúvida alguma, né? Em relação aos alimentos, a maior concentração de glutationa está presente no abacate, né? Teríamos que comer quanto para que tivéssemos uma dose assim que fosse importante e que valesse, digamos assim, a pena estar investindo nesse alimento? Dos estudos com humanos, eles usam na faixa de 60 gramas. Gente, né? 60 gramas são o quê? 3 colheres de sopa? Exatamente, é nessa faixa, 3 colheres de sopa, se for um abacate pequeno, a média é 1/4 da fruta, então não são quantidades muito altas, né? Porque ele concentra muitos nutrientes nesse volume, né? E não é só glutationa, né? Porque ele tem vários outros antioxidantes, como a vitamina E, num veículo lipídico, ou seja, potencializa a absorção, né? Então tem um mix aí de tocoferóis. Tem vários flavonoides, que também têm ação antioxidante. E os flavonoides, eles têm uma característica, que eles têm ação antioxidante no meio lipossolúvel, que é a gordura, e no meio hidrossolúvel. E geralmente a vitamina ou ela tem ação no meio lipossolúvel, como a vitamina E, ou no hidro. Então os flavonoides, eles têm uma ação meio que mista. E isso é muito interessante, né? É um tipo ácido lipóico, vamos dizer Mais ou assim, menos. que tem um bracinho na água e um bracinho na gordura, Exatamente. né? É muito bacana. Exatamente. Isso. Então ele tem esses antioxidantes, né? Outras classes de fitoquímicos que pertencem às catequinas, por exemplo, ele também tem, né? E aí um ponto bem importante é a cor. Porque a gente sabe que os fitoquímicos que dão cor ao alimento, né? Então, se a gente olhar esse abacate, 80% dos fitoquímicos está nessa porção que tem um verde mais escuro, bem próximo à casca. É que aqui não mostra, mas é o que a gente vê bem pertinho da Exatamente. casca, um verdinho mais denso, né? Exatamente. Nesse verde mais denso é que estão a maior parte dos fitoquímicos. Certo. Então, quando a gente for consumir, raspar ao máximo para realmente tirar o melhor proveito possível. E falando um pouquinho de utilizar o alimento no seu dia a dia, eu gosto muito, que não é hábito do brasileiro, o abacate como comida salgada, né? Então, eu já tenho várias receitas lá no Insta, no Face, onde quiser, onde eu faço o abacate batidinho com tahine. Sim, e um pouquinho de limão siciliano, que depois nós vamos falar dos cítricos, né? Que, nossa, confere um sabor delicioso e eu uso como um patê, vamos dizer assim, para uns palitos que eu faço de cenoura, nos Estados Unidos a gente come muita coisa crua, né? Palitos de abobrinha crua, que fica uma delícia. E temos mais alguma coisa para falar do abacate? Teria um monte, né? Sim, tem milhões, mas nesse sentido de fazer como alimento salgado, tem trabalhos que fizeram justamente isso, colocar abacate, por exemplo, na salada, ou abacate com cenoura. E por ele ter gordura, ele potencializa a absorção dos carotenoides do outro alimento. Então, na hora que você coloca a cenoura, mesmo crua, que a absorção não seria tão alta,
por ter a gordura do abacate, potencializa a absorção. Fantástico. Então, exatamente. Gente, o máximo, é Sim. tudo de bom. E lembrando que você também pode fazer uma mousse de chocolate deliciosa Sim. usando o veículo como o abacate. E aumenta ainda mais a ação antioxidante, porque entra o cacau também. O cacau, né? Bom, enfim. Exatamente. O abacate tem mais alguma coisa que você gostaria de lembrar? Eu sei que tem várias. Tem vários, tem vitaminas do complexo B também e tem fibras, né? Fibras solúveis numa concentração maior que muita fruta. Ele tem em torno de 7 a 8 gramas de fibra por porção de 100 gramas. Nossa, tá então, a combinação, né, de fibra com gordura dá muita saciedade. Então, a pessoa evita comer para não engordar, quando na verdade é um alimento que ajuda a emagrecer. Porque quando você come, você tem muita saciedade e acaba fazendo escolhas melhores, mais conscientes. Dani, uma colega nossa, há muito tempo atrás, falou uma coisa que eu repito, mas com você, eu acho que você talvez tenha essa informação, senão a gente pesquisa depois para trazer para os nossos telespectadores. Porque diz que o país onde os homens têm menos problema de próstata é o México por causa do abacate. Você tem alguma informação mais precisa sobre o que seria o... Bom, ele é um baita de um antioxidante, era o que eu ia falar. Provavelmente pela ação antioxidante, porque ele tem um mix muito completo, né? Das frutas que eu conheço, acho que é a principal. Então, se tivesse que arriscar o mecanismo, eu diria que provavelmente a ação antioxidante que ele tem. Perfeito. Né? Então, gente, por incrível que pareça, daqui a pouco nós já estamos encerrando o primeiro bloco, olha que horror! Mas é por isso que eu convido vocês a ficarem esta semana e a semana que vem conosco, porque como eu sabia que a gente ia falar assim de coisas incríveis que vocês adoram e a gente coloca depois em prática no dia a dia, que é isso que eu gosto, né? Da gente estar ouvindo isso e em seguida você vai para a feira, você vai comprar abacate. Com certeza. A mulher inteligente vai fazer isso. E aí, principalmente antioxidante, a pele fica maravilhosa, é tudo de bom. Mas nós temos vários alimentos para falar, então eu só estou querendo dar uma dica que esse programa continua na semana que vem, tá? Mas daqui a pouquinho a gente está indo para um intervalo, que como você sabe, né, Dani, a comunidade Canção Nova não vende espaços publicitários, então a gente pode estar falando tudo o que a gente quiser, porque o nosso compromisso é com a verdade, né? Então é por isso que nós convidamos sempre os nossos telespectadores, ouvintes do Mais Saúde, a colaborarem para que essa obra continue sendo o que ela é, maravilhosa, uma obra de Deus que ajuda tanto no corpo físico como psíquico e espiritual. Mas a gente volta já já com essa convidada que é muito querida, doutora Daniela Seixas.